dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Banrisul para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no nosso site de Relações com Investidores. A apresentação também está disponível para download no chat dessa plataforma. Inicialmente, teremos uma apresentação com os destaques e as informações financeiras do trimestre e, a seguir, teremos a sessão de perguntas e respostas com a interação dos analistas e investidores com os executivos do banco. Caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão reação e, em seguida, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Cláudio Coutinho, presidente, o senhor Irani Santana Júnior, vice-presidente e diretor de risco, o senhor Marcos Staffen, diretor de finanças e relações com o investidor, e o senhor Oswaldo Lobo, diretor de crédito. Então, gostaria agora de passar a palavra para o senhor Cláudio Coutinho, que dará início à apresentação. Por favor, Coutinho, pode prosseguir. Bom dia a todos e todas. Agradeço a presença dos nossos colaboradores, diretores nessa videoconferência. Agradeço também a participação de analistas, enfim, todos os participantes do mercado de capitais que estão aqui acompanhando essa divulgação de resultados. Por favor, Nathan, coloca o slide dos destaques, por favor. Bom, aqui passamos aqui os principais destaques desse semestre, né? O lucro líquido foi de 226 milhões de reais, é um crescimento em 12 meses de 12%, sendo que isso semestre contra semestre, não comparando só o trimestre. E a carteira de crédito também tem um destaque, que ela continua crescendo acima da média do sistema financeiro nacional. Ela cresceu em torno de 16%, e a despeito da carteira de crédito consignado ter ficado quase estável. Os motores de crescimento da carteira nesse período foram basicamente o crédito rural, o crédito especializado para a área imobiliária e também o crédito para pessoa jurídica, apesar de ser um valor menor, ele também cresceu em um ritmo muito importante, né? Outro grande destaque é a margem financeira. Nós estávamos aguardando que essa margem financeira reagisse e ela agora, esse semestre, ela teve a reação esperada, ela cresceu 25% ano contra ano, a margem financeira total do banco, e se considerarmos só a margem financeira de crédito, ela cresceu em torno de 30%. Isso está falando em base de 12 meses semestral. Continuamos com a captação em ritmo muito positivo, né? A captação total nossa cresceu 7% também ano contra ano, e sempre mantendo, como a gente vai ver mais tarde, a pulverização dessa captação e também uma taxa de captação a um custo extremamente competitivo. Em termos de serviços e tarifas, nós conseguimos manter na base de 12 meses, quando a gente olha na figura semestral, um crescimento de 4%, na base trimestral 2,7%, mas na base semestral, que a gente está fechando agora, a gente está praticamente mantendo nosso nível de tarifas alinhados à inflação, considerando todo o ambiente extremamente competitivo no que se refere a tarifas. A gente tem que comemorar esse resultado, que é um resultado favorável no sentido que manter tarifas em termos reais nesse ambiente já é algo muito positivo. Nathan, por favor, pode passar. Bom, nossa carteira de crédito, como eu mencionei, ela cresceu na base de 12 meses quase 16%, é um crescimento superior ao que está crescendo a carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional. Da pessoa física, temos um destaque também que
a nossa carteira é muito conservadora, 79% da nossa carteira com pessoas físicas são colateralizadas, ou seja, tem garantia, seja de consignado, garantia de salário, outra garantia real. Mas não foi o crédito consignado que foi o driver de crescimento da carteira de crédito. A área consignada, por diversas razões, aquela questão do INSS, questão da dificuldade de obtenção de margens nos contra-cheques, tendo em vista a PMT de crédito ser muito alta, decorrente dos nominais, enfim, uma série de fatores fizeram que a nossa carteira ficasse relativamente estável em termos de crédito consignado, e nossos drivers de crescimento foram outras linhas de crédito pessoal, foi o capital de giro para pequena e média empresa, mas principalmente a área rural e a área imobiliária. No crédito rural, a gente vai ver mais à frente, crescemos impressionantes, 83% ano contra ano, na base semestral, e no imobiliário crescemos praticamente 13% também, na base anual, também um crescimento bastante importante. Natan, pode passar, por favor? Bom, falando aqui da nossa atuação na área rural, né? Só gostaria de recapitular que, desde a administração passada, vem sendo feito um investimento na capacitação, enfim, na melhora de toda a nossa estrutura para atender a área do agronegócio, que foi dado continuidade nessa administração, e a gente vê os excelentes resultados de toda essa estratégia. Nossa estratégia foi de fazer treinamento, fazer capacitação de nossas equipes, ao mesmo tempo que a gente adequou nossa estrutura de atendimento também para se especializar na área de agro, além também de melhorias na área de sistemas e de ferramentas que usam celular, usam sistemas para que a gente ganhasse eficiência. Ao mesmo tempo, foi feito todo um trabalho também junto ao funding, que é fundamental nesse caso. Nós somos, hoje em dia, um banco que recebe recursos equalizados do Tesouro. Nós também temos acesso a linhas de DI rural, que bancos que não têm a capilaridade que nós temos para a agricultura familiar repassam para nós. Então, tem todo um trabalho feito, seja na área de funding, seja na área de ativação, que a conjunção dessas duas linhas de atuação nos fizeram ter esses resultados excepcionais, né? Então, a gente cresceu 83%, e o crescimento também, se olhar em 4 anos, quase 400%. Então, isso mostra que o acerto da nossa estratégia, né? E tudo isso com uma inadimplência, o NPL, né, acima de 90 dias, baixíssimo, em torno de 0,5%. E também temos aí muita capilaridade, nós temos aí 5,8 bi para a agricultura familiar, pequenos e médios produtores, temos 50 mil produtores que são beneficiados com essas linhas, e a gente está muito otimista que a gente consiga, nesse ano safra, bater mais uma vez a nossa estimativa do plano original. Então, a gente está com uma dotação de 11 bilhões para esse plano safra 23-24, mas a gente tem expectativa que a gente consiga até superar. Então, mais uma vez, a gente acha que a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente se propõe, até com algum acréscimo. Também há que destacar nosso papel em feiras ao longo do Estado. Agora vai ter a Expo Inter, uma feira importantíssima. Fizemos um senhor investimento, estaremos lá, as equipes, diretoria, assim como estivemos também na Expo Direto e em outras feiras importantes ao longo do Estado. E essa estratégia tem sido vencedora e a gente vai continuar perseverando nessa linha. Por favor, Natan. Sobre a nossa carteira de crédito e a questão da inadimplência, tivemos aí uma leve deterioração da inadimplência, mas mesmo assim continuamos muito próximos do nosso recorde histórico de baixa, então ela oscilou levemente para cima. No caso de pessoa jurídica, basicamente foram esses atrasos são de empresas que já estavam classificadas como H, ou seja, com previsão de 100%, daí que houve
esse aumento de 1,9 para 2,8 de atrasos acima de 90 dias, mas, como eu estou mencionando, grande parte desse aumento decorre de atrasos de empresas que já estavam provisionadas 100%. Mas, olhando de forma agregada, nossa inadimplência continua no nível muito satisfatório, muito perto do que era um ano atrás, 2%, e contra 1,8% de um ano atrás. Então, houve uma deterioração pequena e muito menor do que ocorreu quando você olha o sistema financeiro nacional. Nosso índice de cobertura continua muito positivo e a gente aí está monitorando aí com muita atenção aí a evolução da carteira para, se for necessário, a gente tomar medidas para que a inadimplência continue perto dessas mínimas. Por favor, pode passar. Bom, aqui, olhando aqui nossa rentabilidade, o nosso resultado cresceu na base anual, semestral, 12%, e o nosso ROI, comparado com o ano atrás, do semestre, está um pouco superior, está 9,3 contra 8,7, e basicamente o que foi o grande contribuidor para o aumento desse resultado foi o aumento da margem financeira, e as provisões, por outro lado, foram as provisões de crédito, as que reduziram o crescimento da margem de lucros. Então, olhando esses efeitos combinados, fizeram com que a nosso resultado crescesse, mas não do que a gente tinha de expectativa, né? Na verdade, a provisão veio realmente um pouco acima do esperado, mas, como eu mencionei, na pessoa jurídica, basicamente, são de empresas que já estavam provisionadas 100%, e daí, com o atraso que eles tiveram, aumentou aqui nossa inadimplência acima de 90 dias. Natan, por favor. Aqui, já mencionada variação positiva da margem financeira. Nossa margem financeira cresceu 25%, né, ano contra ano, na base trimestral, e a gente está vendo aí de forma muito positiva aí o que vem pela frente. A queda da Selic vai provavelmente aumentar também a margem financeira, ela vai contribuir para esse aumento da margem financeira, e, se considerar a margem financeira de crédito, ela cresceu de torno de 30%. A margem financeira total, incluindo os títulos públicos e tesouraria, cresceu 25%. É um processo muito positivo, está ainda em crescimento. Por favor, Natan. Bom, aqui eu diria que essa tela mostra uma das grandes fortalezas do Banrisul, que é a sua estrutura e custo de captação. O Banrisul tem uma captação muito pulverizada, basicamente em pessoas físicas. 66% são pessoas físicas e 25% pequenas e médias empresas. Então, é muito pulverizada e tem um custo baixíssimo, né? O custo agregado chega a 78,7% do CDI, e, se você considerar o custo só de CDB, excluindo a poupança, é de 86,6% do CDI. Então, nós temos aí uma base diversificada. A gente olha aqui que os 100 maiores aplicadores têm apenas 12% do nosso passivo. Então, mais uma vez, aqui isso mostra a força do Banrisul, sua capacidade aí de atrair aplicadores que trazem recursos a um custo extremamente competitivo para a nossa operação. E aí a carteira segue crescendo, carteira passiva, né? E temos aí, então, em junho, 73 bilhões captados. Por favor, Natan. Bom, nossas despesas, olhando a parte de despesas administrativas, elas estão bem ajustadas. Ela cresceu 7,9% também na base semestral anual.
basicamente puxada pela área de pessoal, que cresceu 11,6%, mas aqui tem um efeito do PDV mais concurso, né? A dinâmica do PDV e concurso é que você primeiro tem que admitir as pessoas concursadas para depois fazer a saída definitiva dos que aderiram ao PDV, para que você não tenha solução de continuidade, dificuldade da rede funcional. Ou seja, você tem primeiro botar para dentro e depois tirar, proceder à conclusão da etapa do PDV. Então, por isso, durante certo período dessa transição, você tem um custo maior. Além do que, também houve, tem o dissídio, que é em torno de 8%. Então, se você considerar isso tudo, quer dizer que o dissídio é em torno de 8%. Você tem aí na área de pessoal aí essa sobreposição de custos. E a gente está crescendo 7,9% a despesa administrativa, ainda inferior ao dissídio, é muito positivo. Então, assim que esse processo concluir, a gente espera aí que ela estabilize em nível de crescimento mais baixo do que está de forma atual. Então, do ponto de vista de receita de tarifa e serviços, como eu mencionei lá no primeiro slide, eu mencionei esse número de 4,3% do crescimento da nossa receita de tarifas. Eu acho, considerando todo o ambiente competitivo com fintechs, bancos digitais, oferecendo serviços com tarifa até zero, eu diria que isso mostra a nossa capacidade comercial do banco, que é de manter receitas estáveis, receitas recorrentes. Então, vimos com muito otimismo a consecução desses objetivos num ambiente extremamente competitivo. Por favor, Natan. Aqui a nossa estrutura de capital. Na verdade, a gente continua com um nível de capital confortável, apesar dos ajustes que tivemos que fazer, ajustes prudenciais e decorrente de ajustes de fundos de pensão, planos de fundo de pensão, mas mesmo assim nós temos aí um índice de capital que nos dá muita segurança que a gente pode continuar crescendo na carteira de crédito. Por favor, Natan. Bom, por fim aqui, fizemos aí alguns ajustes, alguns pequenos, bem pequenos na nossa, no nosso guidance. No caso do crédito total, a gente caiu um ponto, tanto no piso como no teto. Então, basicamente isso, olhando na pessoa física, que foi o grande que reduziu isso. A margem financeira também a gente reduziu levemente, ROI a gente reduziu 2 pontos nos extremos, isso então a gente acha que isso aqui agora está mais aderente com o cenário que a gente vê para esse segundo semestre. A despesa de PDD também a gente moveu o ponto médio 0,5%, estava de 1,5% a 2,5%. Nosso último número é em torno de 2%, então a gente colocou de 2 a 3 a nossa expectativa de despesa de PDD. Natan? Pode passar, Natan. Bom, devolvo a palavra, então, para o Head de RI, Natan. Obrigado, Natan. Obrigado, presidente. Obrigado pela apresentação. Então, agora a gente vai fazer início aqui para a sessão de perguntas e respostas, né? Vou chamar o time aqui. A gente só pede para aguardar 1, 2 minutinhos aqui para a gente montar a estrutura e a gente já retornamos aqui. Obrigado. Estamos de volta, então, agora já para a gente fazer o início da sessão de perguntas e respostas. Apenas só lembrando, você deseja fazer a sua pergunta, né? Pode indicar
no site, aí perdão, no chat, ou então indicar aí dentro na parte de reações aí o levantar a mão. Gostaria de abrir aqui a sessão com o Ricardo Buchpingel, do BTG Pactual. Então, por favor, Ricardo, pode abrir o áudio aí para a gente fazer a pergunta. Bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, poderiam dar mais detalhes do que foi essa piora de inadimplência e rating no trimestre? Se foi alguma coisa em particular no consignado? Teve algum produto em particular que deixa vocês mais preocupados? E também, ainda relacionado com asset quality, pelo guidance revisado, a gente chega num cost of risk para o segundo semestre próximo de 2,5%. Faz sentido a gente pensar nesse patamar como algo recorrente também para 2024? Obrigado. Passar aqui, eu acho que, Oswaldo, tu poderia endereçar a parte inicial, eu acho que guidance com o Marcos, né? Bom, em relação à provisão, a gente está constantemente revisando os modelos, olhando os produtos como um todo, inclusive os modelos de IPF e IPJ. Já foi destacado pelo presidente que foram basicamente 3 eventos de empresas que deram uma puxada para cima no PJ. Tirando isso, a gente estaria ainda com patamares ainda melhores. E o que eu acho importante olhar, que nem já foi dito, é que essa nossa guidance novo, a gente está ainda dentro de patamares históricos entre os melhores apresentados pelo banco e com destaque também para a indústria. E a gente não tem nenhum destaque em relação ao produto, certo dizer que a gente continua monitorando e fazendo as ações necessárias para a qualidade da nossa carteira de crédito, e a gente não fez nenhuma revisão no sentido de abrir mão de garantias e ótimas estruturas, que sempre foi um dos nossos compromissos. Bom, bom dia a todos. Talvez para adicionar sobre o comentário do Oswaldo, claro, não temos guidance ainda divulgado para 2024, mas é importante que esse patamar de 2 a 3%, ele ainda é bem aquém quando a gente compara com o histórico do banco, bem como o nível de qualidade de crédito. E acho que um ponto que é importante, que acabou sendo uma revisão necessária, dado um ambiente diferente de mercado desde que o guidance original havia sido feito, que foi no final do ano passado, né? Então, acho que o Oswaldo bem comentou sobre a dinâmica da carteira e sobre o andamento e mix de crescimento. Acho que não tem nenhuma alteração substancial. Então, super claro. E se eu puder fazer mais uma pergunta também sobre outro tema, no segundo trimestre, Claro, Ricardo. no segundo trimestre a gente viu uma melhora substancial na NIM, né, frente à reprecificação da carteira. E olhando para frente, a gente tem aliado com isso um contexto de queda de juros que também beneficia vocês. Então, queria entender um pouco como a gente pode pensar na melhora tri-a-tri de NIM para frente, né? Pensando na magnitude que a gente viu no segundo trimestre e o que a gente poderia ver nos próximos, até eventualmente em 2024, que vocês poderiam comentar. Obrigado. Excelente ponto, Ricardo. Eu acho que a dinâmica de margem ela vem seguindo quase que a risca do que nós já vínhamos comentando com o mercado. A carteira vem ganhando tração no processo de reprecificação, atingimos 62% da carteira já reprecificada no final de junho, e o ganho que se teve até então foi estritamente da variação do crescimento do ativo, né, da receita. Então, agora, com o processo de queda de juros, sem dúvida, ele auxilia e muito a margem. Acho que vale uma reflexão histórica. A gente tem uma Selic acumulada em 2022, pouco acima de 12%. Vai ter, muito provavelmente, em 2023, acima de 13% a Selic acumulada. E quando a gente olha 2024, as projeções indicam Selic talvez na faixa de acumulado do ano de 10 e alguma coisa. E aí, dada a nossa sensibilidade positiva à queda de juros, tem uma boa oportunidade. Nas nossas projeções, e aí colocando para o mercado, a cada 100 bips de queda de juros, tem um impacto positivo na faixa de 150 milhões de reais na nossa NII. Então, esse crescimento robusto desse ano deve perfazer, por óbvio, para o próximo ano. Super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Ricardo.
Também gostaria de abrir aqui a oportunidade para a sessão de perguntas e respostas para o Gustavo Schweden, do Bradesco BBI. Tudo bem, Gustavo? Passo para ti. Ô, Nathan, tudo bem? Obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Bom dia a todos presentes. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é referente à evolução do consignado, né? O banco sempre teve uma presença muito forte no segmento, sempre foi uma carteira que o banco privilegiou. Nesse trimestre ela veio um pouco mais fraca. Acho que aqui não é só o Banrisul, se a gente olhar o sistema, todo mundo tem apresentado um consignado um pouco mais fraco. Eu queria entender se isso aí ainda está relacionado com a questão do cap, que tinha um cap, depois foi para outro cap, enfim, todo mundo parou um pouco de originar e ainda não deu tempo de pegar tração, ou se tem alguma questão comercial envolvendo os próprios corretores que estão um pouco mais reticentes, dado que eu imagino que a comissão reduziu, enfim, eu queria entender um pouco as razões para o consignado estar um pouco mais fraco e se vocês esperam que ele deve melhorar aí ao longo do segundo semestre. A minha segunda pergunta é sobre o guidance de ROI, né? Vocês reduziram ele de 11 a 13 para 9 a 11, mas se a gente olha, ele está rodando aí mais para a parte de baixo do guidance, né, ainda, se pegar o run rate dele. Você acha que é isso mesmo ou a gente deveria esperar uma melhora de rentabilidade no segundo semestre? E se for esse o caso, quais seriam os principais drivers para uma possível melhora de ROI no segundo semestre, se esse for o caso, né? Obrigado. Por favor, Marco. Bom, vamos para a primeira pergunta sobre consignado. Gustavo, teu ponto sobre o sistema como um todo não cresceu nas velocidades que vinham nos períodos anteriores. No nosso caso, no INSS, sim, acho que traz um ponto que é importante, uma ainda necessidade de acomodação sobre quais os patamares de preço, principalmente quando se usa a figura do correspondente. Claro que com queda de juros, a própria queda da curva futura tende a impulsionar e a gente acredita, e acho que muito da revisão do guidance de pessoa física é muito mais para refletir o que aconteceu no primeiro semestre. Segundo semestre, com Selic mais baixa, tu tende a voltar, se não os níveis anteriores de crescimento de 2 dígitos, talvez níveis mais próximos. Nos demais convênios, tu tem também um efeito de Selic mais alta, um maior comprometimento de renda, e aí com queda de juros, naturalmente, tu auxilia, acho que o mercado já está se equilibrando e estabilizando em patamares um pouquinho abaixo. Vamos pegar os 2% que se trabalhava alguns meses atrás, já está pelo menos uns 20 bips abaixo. Então, acho bem importante a gente trazer essa questão comercial. Eu acho que o banco teve uma decisão estratégica de fortalecer a nossa participação no agro, e isso levou o foco comercial para essa área. A gente cresceu, a gente fez uma carteira com qualidade, a gente criou share, só que agora também a gente já está num patamar bastante adequado e pode voltar a focar nossos maiores esforços para o consignado. Isso já está sendo refletido nas metas, isso já vai dar direcionamento. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença aqui no crescimento e na qualidade do produto. Sobre a segunda parte da pergunta, sobre guidance de ROI, nós ajustamos sim de 9 a 13 o guidance. Acredito que ainda dá para mirar mais próximo do centro. A própria dinâmica de crescente melhora de margem deve ser o principal vetor que conduz o banco para atingir esse guidance divulgado. Então, acho que o principal ponto. Acho que tem um ponto que é importante também, as despesas administrativas, quando se pega em termos anuais, naturalmente tu cai, tanto pela inflação mais baixa, quanto pela própria saída dos empregados do PDV, conforme o próprio presidente comentou durante a apresentação. Não, tá claro, e desculpa mesmo, era 9 a 13. Eu fiz a confusão nos ranges aqui, mas é isso aí, super claro. Obrigado. Obrigado você, Gustavo. Vamos para mais uma pergunta. Essa próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Pedro, bom dia.
pode abrir teu áudio aí e fazer a pergunta. Ótimo, obrigado, bom dia. Vou ficar na linha do rural, grande destaque aí do Banrisul, um trimestre muito forte, como foi mencionado. E a gente olha aqui no plano safra 23-24, com quase 60% a mais de recursos disponibilizados para esse novo ciclo, né? E gostando, quando a gente vai modelar aqui NII, que foi um tema, PDD, que foi um outro tema, acho que a gente tem que considerar que a agro deve continuar ganhando relação ou proporções maiores dentro da carteira. Queria confirmar com vocês se é isso mesmo, se a agro ganha mais relevância, provavelmente em 24 na carteira, e como é que a gente deve impactar isso modelando, né, NIMs e PDD. Obrigado. Eu acho que a gente está colhendo os frutos aqui de um investimento feito na estratégia do agro. Tá? Hoje a gente tem um funding compatível, tá? Bastante relevante e a custo bastante interessante, o que nos permite, ao natural, tá? Ter um crescimento nessa carteira. Tá? Então, essa oferta está compatível com as linhas que a gente dispõe, ele vai crescer ao natural, mas a gente vai fazer menos esforço para isso que a gente fez no passado, tá? Permitindo que a gente foque nos outros produtos que eu não citei há pouco. Eu acho que a gente já está dando mais foco, mais peso nas metas por consignado, vamos tomar tração nas outras linhas e vamos seguir no agro, tá? Dentro de uma normalidade de cruzeiro. Tentando adicionar, assim, acho que o banco tem feito uma estratégia exitosa de montar um portfólio de atividades estratégicas de crédito, e o agro é uma dessas atividades. Hoje, a gente está com um share no mercado mais ou menos 16%, e acho que existe um espaço para chegar até 20%, que normalmente é um share praticado pelo Banrisul nas principais atividades, mas sempre fazendo um crescimento estruturado e com muita qualidade na concessão. Presidente Coutinho, gostaria de complementar um pouco o racional do agro também? Como foi mencionado aí pelo Irani e pelo Oswaldo, eu acho que o agro foi um sucesso, é uma estratégia que nós implementamos e vinha desde a outra gestão, como eu já tinha mencionado. Eu acho que ele considerando a participação do PIB gaúcho do agronegócio, ele sempre vai ser relevante. Então, ele vai ter um crescimento agora para estabilizar em algum nível aí de market share, como mencionado pelo Oswaldo. E aí, daí em diante, eu acho que aí é a manutenção do crescimento vegetativo dessa carteira. Mas eu acho que ainda tem uma última grande subida aí pela frente para chegar em torno de 20 de market share, que eu acho que aí estaria, acho que já bem adequado, né? Só para lembrar que 4 anos atrás, nosso market share era um pouco menor do que 10%. E tem que considerar que esse mercado cresceu muito do ponto de vista absoluto. Então, nosso crescimento da carteira não foi só decorrente do aumento do share, mas sim porque o tamanho do bolo também aumentou. Obrigado. Perfeito, Pedro. Mais algum follow-up também? Não, muito obrigado. Legal. Vamos passar para mais uma pergunta. Eu gostaria também de abrir aqui para o Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio, bom dia. Olá, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas questões aqui. A primeira é relacionada também, fazendo follow-up à última pergunta do Pedro, ao rural. Na verdade, eu queria entender aqui como vocês estão vendo o cenário competitivo, né? Tanto com bancos incumbentes tradicionais, que eles têm sido bastante vocais no crescimento do agro, e também com cooperativas, dado que a região que vocês atuam tem a presença de cooperativas de forma bastante intensa. E a minha segunda pergunta é com relação ao apetite para crescimento da carteira em um mix um pouco mais agressivo no sentido de NIMs maiores, né? Então, assim, vocês comentaram que a inadimplência subiu, mas está dentro de níveis controlados, o guidance de cost of risk não está mostrando que deve piorar de forma substancial, então eu queria entender se vocês deveriam ou têm apetite para mudar um pouco o mix da carteira para suportar uma melhora de NIM e, consequentemente, uma melhora de ROI. Obrigado. Pode começar, Oswaldo. Bom,
por favor. Começando em relação à estratégia agro, assim, eu acho que a estratégia do banco de fazer os escritórios especializados, de fazer um intenso incentivo e preparar nossas equipes nas nossas redes, você conseguir mapear que hoje a gente já tem cerca de 350 agências com um perfil de agro e cada vez mais qualificar essas agências e focar num pós-venda diferenciado, isso acho que faz todo um diferencial nessa estratégia exitosa que o banco tem tido em agro, tá? E, obviamente, se você junta esses esforços com a estrutura de funding adequada e com você tendo um canal de venda e sistemas modernos que nós temos, eu acho que você acaba viabilizando esse crescimento que o banco tem obtido com qualidade e mesmo dentro de cenários adversos. Isso, a cada ano, a gente reavalia os parâmetros, o risco e a estratégia. De novo, eu acho que dentro de um portfólio, a gente ter um espaço estratégico para o agro é super bom. A gente meio que falou até 20%. E aí, em relação aos outros portfólios, eu passo aí para o Irani e Marquinhos ajudar. Só complementando um pouco do agro, Oswaldo, eu acho que o próprio desenho do nosso crescimento mostra que a gente se qualificou muito para entrar no mercado e que a gente fez isso com bastante firmeza. Tá? A nossa esteira é considerada uma esteira muito fácil, nós estamos sendo procurados. Eu me lembro que em 2019, tá, nós participamos de uma feira importante e o pessoal nem aparecia na nossa sede para conversar, porque nós estávamos fora do jogo. A gente fez um movimento bem diferenciado hoje. A última feira que eu estive, que ainda foi esse ano, nós estávamos sendo demandados pelos principais players. Então, acho que a gente está com um espaço bastante grande ainda. A nossa grande, vamos dizer assim, nosso grande desafio agora é transformar esse relacionamento em algo mais amplo, tá? E fazer realmente aqui a colocação de outros produtos, aumentar a rentabilidade nesse setor. Então, acho que o banco está muito consolidado nisso. Em relação aos demais produtos, sim, tá? Eu acho que faz sentido o banco voltar, tá? Depois de uma assim, baixo apetite ao risco que a gente teve na pandemia. Eu acho que foi bem feito, acho que a gente saiu com uma inadimplência baixíssima. A gente voltar um pouco aí ao nosso mercado tradicional de pequenas empresas. A gente tem expertise, tem a Vero para nos dar suporte, tem relacionamento. Temos espaço, mas sempre, como o Oswaldo disse, com cuidado, com qualidade, sem abrir mão de garantia, sem abrir mão do bom senso. Talvez só um último ponto a complementar sobre margens de produtos. Acho que o próprio consignado, ele de alguma forma estava e ainda está com a sua margem menor quando a gente compara com um padrão histórico. Hoje, a nossa carteira está com uma taxa de pouco mais de 1,50 de estoque, mas essa taxa é crescente. E com a Selic, com o custo baixando, ela naturalmente converge, talvez ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, ou do segundo trimestre, para os 2 dígitos, que é o padrão histórico do consignado. E isso, por si só, já dá um belo do impulso na nossa linha. Importante destacar isso, né? Na verdade, nós podemos aumentar bastante a nossa rentabilidade, a nossa margem com o atual portfólio defensivo, tá? Então, não nos deixa preocupados em relação a resultados futuros e fazer movimentos com muito cuidado em relação a oportunidades que apareçam. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Obrigado a você, Flávio. Vamos passar para mais uma pergunta. Agora o Yuri Fernandes, do JP Morgan. Por favor, Yuri, bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta sobre o passivo atorial. Acho que o impacto no patrimônio líquido de vocês ali, do benefício pós-emprego. Eu queria entender um pouquinho, assim, quais são as dinâmicas, né? O que a gente deveria esperar? Reduções da curva de juros continuam pegando ali ou não? Quais são os drivers para a gente pensar esse impacto no patrimônio de vocês? Depois eu faço uma segunda pergunta. Yuri, o ajuste do passivo atorial, a gente estava no final do ano, essa reavaliação é feita semestralmente. No final do ano, basicamente ela é indexada, ou ela acompanha
as NTNBs de médio e longo prazo, com fechamento de curva, esse passivo acabou sendo avaliado com uma taxa menor. Então, o impacto advém principalmente desse fechamento de curva de juros. Eu imagino que vai ter um movimento de tamanha magnitude ao longo do tempo. O que ocorreu realmente foi um movimento mais forte quando a gente comparava uma NTNB que estava muito próximo de 6 ou até acima de 6 para os patamares de 5,30, 5,40 que está hoje. Claro. E eu tenho uma segunda, um follow-up de PDD, acho que vocês já tocaram um pouco no assunto, mas eu queria entender um pouquinho mais os moving parts desse trimestre, porque o Coutinho comentou que assim, o NPL foi PJ, né, a gente viu ali, e essa PJ já estava provisionada, mas ainda assim a PDD de vocês subiu, e quando a gente olha as letrinhas aqui, né, teve um aumento bastante maior, acho que em E e em F. Então, o que trouxe isso? Porque se a PJ já estava provisionada, né, eu imagino que deve ter sido outras carteiras, e a gente olha para o mix de vocês, 70% é muito defensivo, né? É rural, imobiliário e consignado, né? Que deveria rodar com cost of risk relativamente baixo, né? Sei lá, 2% de cost of risk, e o cost of risk do trimestre foi perto de 3,1. Então, assim, qual que foi o moving part aqui? O que trouxe esse aumento da PDD no trimestre? Bom, Yuri, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, assim, se a gente fosse decompor por família, pessoa física e PJ, olhando os percentuais, assim, o que eu vejo na pessoa física é no trimestre andando parecido os percentuais. Em relação a PJ, tem um descolamento do ponto de vista percentual, e esse descolamento é muito em função de créditos que estavam ativos, que eles passaram a estar em atraso, mas eles já estavam com índice muito bom de provisionamento, né, na faixa de 100%. Tá? Além disso, o que existe também o impacto da PDD, que aí tu tem que considerar na tua análise, é a PDD de largada. Se você cresce a tua carteira, mesmo ela sendo boa, você tem que fazer uma provisão nova, correto? Eu não sei se consegui te responder. Teve a recuperação de crédito, né? Acho que quando você recupera o crédito, acho que isso pega um pouco também, né? Acho que tem uma parte que talvez venha disso, né? Sim, teve esse movimento, e se comparar com o trimestre anterior, tem um aumento de 80 milhões em créditos recuperados tri contra tri. Isso, naturalmente, tu acaba ampliando não só o próprio índice, como a própria margem, que ele volta como margem financeira. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Yuri. Obrigado. Eu tenho uma pergunta que a gente recebeu via chat, que eu vou ler ela aqui, né? Ela vem do Osmar Santiago. Bom dia a todos. Minha pergunta: a despeito do plano de reestruturação funcional, com a diminuição do quantitativo de empregados da empresa, os resultados deste segundo trimestre demonstraram aumento nas despesas com pessoal. O que explica essa disparidade? Por que ainda não vemos despesas decrescentes para tal categoria? Obrigado pelos agradecimentos. Osmar, por favor, Coutinho, tu gostaria de endereçar essa parte da despesa de pessoal? Aí depois o pessoal aqui do estúdio complementa. Tá. Obrigado, Natan. Osmar, eu mencionei durante a apresentação que você tem aí pessoas entrando no concurso e pessoas saindo no PDV. E tem um momento que você tem esses dois grupos ao mesmo tempo dentro do banco. Essa despesa a gente vai ver ela de forma mais clara quando se completar esse processo, entrarem todos que passaram no concurso e saírem todos que aderiram ao PDV. Aí vai ficar mais claro. Então, agora, apesar disso, desse momento que você tem esses dois custos, você teve uma despesa administrativa total até abaixo do percentual que foi concedido no último dissídio coletivo, que era 8%. A despesa total, só lembrando, cresceu 7,9%. Mas, realmente, o pessoal cresceu 11,6%, e a nossa expectativa é que esse número venha para baixo à medida do tempo. Então, se vocês quiserem me complementar, vocês que estão aí. Eu acho que só um único ponto adicional que foi feito, a gente fez um ajuste ainda no guidance, reduzindo um ponto percentual em cada um dos
dos extremos, e aqui também tem um efeito de menor projeção de inflação, que naturalmente, quando pega o ano fechado e esse efeito de entrada e saída de pessoal, ele já fica minimizado, tu vai ter um comportamento das despesas muito bem adequado. Perfeito, pessoal, obrigado. Gostaria de ir para mais uma pergunta também que a gente recebeu do chat de um investidor, pessoa física nosso, Ricardo Luca. Seria possível falar um pouco sobre projetos de atualização de informações e sobre se o banco estiver usando o uso de análise de dados para focar as ofertas de produtos? Sim, a gente quer cada vez mais usar dados para tomar decisões. Nós estamos fazendo um trabalho agora com a equipe do Capra, tá, que está fazendo uma avaliação do banco em termos de maturidade, tá, de análise de dados. Tá? Temos oportunidades, temos que crescer bastante nisso. Já temos modelos desenvolvidos com a URGS, né, Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, temos de propensão a consumo, deserção de clientes que geram maior valor, e nós estamos fazendo um esforço agora para vincular isso às metas e fazer direcionamento de ofertas. Tá? Então, temos muito para aproveitar nisso, já fizemos bastante desenvolvimento, os modelos já estão disponíveis, e agora fazer eles serem utilizados até para criarem acurácia e a gente poder transformar isso em resultados. Perfeito, obrigado, diretor Irani. Temos mais uma pergunta aqui também, que vem do Carlos Gomes, do HSBC. Que objetivo de ratio de capital gostariam de ter no médio prazo? Que patamar de dividendos é razoável para isso? Posso comentar. Bom, nós temos uma política de capital e distribuição de proventos que ela é atrelada ao índice mínimo de capital total, sendo necessário 400 basis points acima do índice mínimo para que o banco faça distribuições acima do mínimo legal. Esse índice para nós hoje é 14,5%, então o banco aprovou, tanto nesse ano quanto no ano anterior, uma distribuição de 50%, o que é levemente acima do padrão que o Banrisul vem distribuindo desde 2007, que era 40%. Imagino que existe uma folga para o nível atual de 16,1%. Naturalmente, o Banrisul tem uma política conservadora, tranquilamente poderia dizer, para um médio prazo, o intervalo atual entre 14,5 e 16 uma boa referência quando olha prazos mais longos. Perfeito, obrigado, Marcos. Gostaria de ir para a última pergunta, né, da nossa sessão. Ela vem do investidor pessoa física, o Cássio Guerra. Bom dia a todos. E sobre um assunto, sobre a inadimplência, algo que a gente já endereçou um bocado aqui na call. Né? Muito obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Gostaria de saber a visão de vocês sobre a deterioração da inadimplência do mercado como um todo, se entendem que isso é pontual ou algo recorrente, dado que houve uma revisão do guidance para baixo nessa linha. E devido a isso, se haverá uma necessidade de capitalização ao mercado ou revisão na política de dividendos ou até mesmo frequência de pagamentos, que hoje está como trimestral. Sobre a parte de inadimplência, Oswaldo, poderia comentar um pouquinho do mercado? Eu acho justamente essa incerteza que promove a gente reavaliar e, de alguma maneira, gerar até nessa revisão do guidance, tá? Olhando o desempenho da carteira como banco, o que a gente pode dizer é o banco continua com o compromisso de manter uma estrutura de carteira de crédito diversificada, cada vez mais entendendo e avaliando o risco. A gente, nas operações de imobiliário, com a estrutura de garantia pertinente, agro, idem, nas operações consignados, necessário comentar, e nas operações voltadas a PJs pequenos e médios, cada vez mais sabendo operar com os fundos garantidores de risco de crédito.
Eu acho que isso continua sendo o nosso mantra. Assim, acho que esse ajuste foi feito também considerando as incertezas de mercado e o que a indústria tem praticado, mas eu gostaria de reafirmar que a gente está num patamar que a gente está controlado e a gente reavaliando tudo que for necessário. Só para chamar a atenção também que o momento, acho que de maior pressão passou, tá? A taxa de juros começou a cair, né? E ela é decisiva aqui em relação à questão da capacidade de pagamento dos devedores. Então, a gente acha que o cenário para frente não é pior, ele deve melhorar. E acho que só pegando o gancho e respondendo a última parte da pergunta, não vemos razão nem necessidade para qualquer alteração, tanto na política de distribuição, no volume total, quanto na periodicidade da mesma. Acho que só sobre inadimplência, cabe destacar que ainda assim é um índice historicamente baixo, quando comparado com a história do banco, e também abaixo dos pares de varejo. Perfeito, obrigado, pessoal. Pelo chat aqui, até a gente teve um follow-up do Carlos Gomes, do HSBC, que é com relação ao impacto da resolução 229 do Banco Central sobre ativos ponderados por risco, né? Que a gente viu aí o mercado comentando sobre os impactos em índice de Basileia. Diretor Danilo, gostaria de endereçar. Nós devemos ter alguma vantagem em relação à nova métrica, tá? O banco deve ganhar alguma folga de capital. Eu não sei dizer ainda o quanto, mas a gente está otimista que alguma coisa será possível para o banco. Perfeito, obrigado. Bom, acho que com isso a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. Outras perguntas, caso a gente não conseguiu endereçar aqui, né, o nosso time de RI vai endereçar, vai retornar para os acionistas, os investidores, né? E agora, por fim, gostaria de passar uma mensagem de encerramento para o Cláudio Coutinho, presidente. Por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Natan. Bom, gostaria de agradecer a todos que participaram aí dessa videoconferência, o mercado, a diretoria do banco, colaboradores. Por outro lado, gostaria também de mencionar que essa é provavelmente a última apresentação de resultados da minha gestão. Deverá estar entrando em breve Fernando Lemos como presidente do banco, ao qual desejo sucesso, boa sorte. O Banrisul está preparado aí para ter um novo ciclo de crescimento. Eu tenho certeza que o Fernando vai conseguir dar continuidade a esse crescimento e ao papel que o Banrisul tem junto ao Estado e aos gaúchos, né? E também gostaria de fazer agradecimento especial aí, meu parceiro de gestão, o vice-presidente Irani, que juntos nós encaramos esses 4 anos, em particular a pandemia, um momento muito difícil, e conseguimos passar aí todos esses momentos aí com bastante sucesso. Então, quero deixar esse agradecimento à diretoria e ao Irani especial e desejar, então, ao Fernando Lemos muito sucesso aí daí para frente. Um abraço a todos. Obrigado, presidente. E assim, aqui eu fecho a nossa transmissão, a apresentação de divulgação dos resultados desse trimestre. Obrigado a todos e um bom dia.